E aí, turma, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo para uma dica rápida aqui para como vocês irão fazer a atividade da semana 4. É uma proposta de produção de texto, né, sobre a orelha de Van Gogh. No conto estudado, A Orelha de Van Gogh, o narrador participa da história que conta. Você vai descrever um conto onde o narrador também será o personagem. Então percebam que na história original o narrador é o filho do credor. Desculpa, o filho do homem que devia, né, ao credor. Mas no seu conto, o narrador não será mais o filho do dono do armazém, e sim o credor, inflexível. Então, quem irá narrar o seu conto é o credor. A intenção é que o leitor conheça os acontecimentos contados por outro olhar, né? Outro ponto de vista. O mistério será desvendado. Use a sua criatividade, beleza? Então, pessoal, vocês vão perceber. Vocês irão recontar a história, porém de um outro ponto de vista, do credor, que será também o narrador. Para ajudá-los, vocês vão responder a essas respostas aqui, essas perguntas, né? Como foi a recepção do pai pelo credor e como foi a recepção do credor ao pai, né? Eu acredito que aqui está repetido, mas que devem ser perguntas distintas. Como o pai fez a proposta, né? Você vai imaginar se ele chegou e foi direto ao ponto, ou se ele foi, né, circulando até que ele fez a proposta. Quando o credor ouviu a proposta e viu a orelha, qual seria a orelha que seria o pagamento da dívida? Como ele se comportou? Então ele ficou nervoso, ele ficou triste, ele ficou feliz. Qual foi o sentimento e a reação a essa ação provocada, que essa ação provocou no credor? Então você vai pensar o seguinte: a princípio, nós sabemos o quê? Que era uma tarde, que o pai foi à casa do credor e que ele fez a proposta. Daí nós não sabemos muito mais coisas, a não ser que ele, o credor, ele não reagiu bem e ele jogou a orelha pela janela, né? O frasco contendo a orelha. Então, o que você vai ter que pensar aí no seu texto é desenvolver essa história a partir do ponto de vista deste homem. Então, como o credor descobriu que tudo era uma armação? O que ele fez nesse momento? Então, como você vai imaginar como ele descobriu que a orelha não era de Van Gogh? Ela tinha algum sinal, alguma coisa que fez com que ele descobrisse? Ou ele era tão entendido do assunto que ele logo sabia que era mentira? Aqui, 3, 4 e 5 não são perguntas para que vocês respondam. São mais orientações. Vocês têm que lembrar que um conto possui introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Ou seja, você irá introduzir o seu texto, ele irá se desenvolver e haverá um momento alto, né, um ponto alto, o clímax é aquele ponto alto, e o desfecho. Você poderá pensar em outros aspectos, como o perfil dos personagens, né, características deles, qual é a personagem, se eles terão nome, né, como o credor contará o conflito, se ele será sensível ou não. E não se esqueça de tempo e de espaço. O tempo nós sabemos que é uma tarde e o espaço que é a casa do credor, né? E que o conto é uma narração curta e que você deverá contar em primeira pessoa e que o credor será o narrador. Então lembrem-se disso. Então essas orientações aqui irão, né, nortear aí a produção de vocês. Escolha um título criativo. Agora é com você. Estou ansioso para ver o resultado. Então, resumindo, vocês irão reler o conto e a partir daquela história vocês percebam que há um outro personagem que não foi tão presente, que é o credor, mas que o pai foi até a casa dele, levando a orelha, uma orelha que ele ia dizer para ele que era a orelha de Van Gogh, como pagamento de uma dívida. Sabemos que o credor, né, que será o nosso narrador, era uma pessoa inflexível e que ele ficou bravo, né, e que ele reagiu mal e que ele atirou essa orelha pela janela. Só que isso foi contado pelo filho desse moço, o dono do armazém. Agora vocês vão recontar esse conto, mas o narrador vai ser o credor, que estava em casa e foi, né, surpreendido aí com essa proposta feita pelo pai do garoto. Então essas são as orientações. Me chamem, me procurem no Conexão Escola, né, no Google Sala de Aula, ou via e-mail, caso haja ainda alguma dúvida, ok? Forte abraço para vocês aí, bons estudos.